Olá, tudo bem? Que bom estar com você de novo aqui no DoutorCast. Vamos estar falando sobre saúde. Hoje o tema é para a gente falar um pouco sobre a importância da fé e da espiritualidade para a saúde do corpo e da mente. E como entrevistada hoje, eu tenho o prazer de apresentar uma amiga de muito tempo, Carmen Rangel. Tudo bem, Carmen? Bom, Torelton, o prazer é todo meu. Como é bom estar aqui compartilhando um pouquinho. Eu vou primeiro começar falando a capivara dela. Vamos lá, eu vou falar quem ela é. A Carmen Rangel cursou a Escola Global Awakening do Randy Clark em 2016. Trata-se de um ministério de ensino, cura e transferência de unção que já visitou mais de 36 países, levando esperança, cura e poder para as nações. Atualmente, a Carmen Rangel vem treinando equipes tanto na sua igreja local, que é a igreja da cidade, em São José dos Campos, como em outras por todo o Brasil, para viverem o sobrenatural de forma natural, liderando também ministérios como o de cura física, cura interior e libertação. Carmen Rangel sabe o quanto a fé e a espiritualidade podem interferir na saúde do corpo e da mente. Carmen, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, até porque no momento que a gente está vivenciando de tanta tristeza, de estresse na nossa população, a pauta fé parece que ficou mais em voga. As pessoas estão querendo exercer mais a sua fé. Pois é, doutor, na verdade a fé, ela é aquilo que realmente nós temos em mãos quando o impossível aparece diante da gente, né? Então, quando não temos outras fontes, aí então ela vem à tona de uma forma muito, muito grande. Mas ela precisa estar em todo o tempo, em tudo aquilo que a gente faz, né? Eu acho até que a pauta que todo mundo agora fala é coaching. Existe coaching para tudo. E o que o coaching faz, geralmente, é estimular a fé, né? Seja fé no que for. Mas a gente está aqui também para falar bastante sobre a fé em Cristo, ou a fé de espiritualidade e outras. Mas eu acredito que sempre o exercício de fé em tudo aquilo que você faz pode realmente melhorar resultados e mudar realidades. A fé, ela nos traz esperança, né? E quando a gente tem esperança, a gente olha e enxerga coisas que a gente, quando não tem esperança, a gente não enxerga, né? E sabe de uma coisa, Carmen? Assim, a palavra que você falou aí eu achei bastante importante. Esperança. E isso quando a gente fala de saúde mental, tem sido bastante notório talvez a quantidade de desesperança que as pessoas estão vivenciando. Porque simplesmente a gente estar no meio de uma pandemia sem uma expectativa exata de quando isso vai acabar, isso causa uma natural sensação de desesperança ou de um problema que não tem fim a princípio. Eu acho que esse é o pior resultado da pandemia, mais do que até as mortes, as pessoas perderem a esperança e ficarem tão contidas e com tanto medo, né? Que aí a gente traz outros problemas, não só os problemas físicos que já a pandemia causa, mas traz um monte de problemas emocionais e que isso desencadeia outros problemas físicos também, né? E conta para mim um pouquinho, você está à frente também de um trabalho, de um ministério também que envolve a parte de oração. E você sentiu durante esse tempo de pandemia que a gente está vivenciando, hoje estamos com aproximadamente 1 ano e 3 meses de pandemia, você sentiu um aumento de procura de pessoas buscando momentos de oração, expondo um pouco seus problemas, tentando talvez abrir com outras pessoas o que tem vivenciado? Tem sentido esse aumento? Com certeza a gente tem visto pessoas procurando ajuda, né? E a igreja tem sido um foco primordial e essencial para que as pessoas consigam, enfrentar essas coisas tão novas, né? Coisas que ninguém nunca viveu em nenhum tempo, né? E então o que acontece? A gente tem visto pessoas buscando
E a gente tem visto resultados muito positivos também. A gente tem visto pessoas sendo curadas, tanto fisicamente como emocionalmente, a partir do momento que a gente vai a fundo e encontra onde estão essas raízes de desespero, né? Não, a pandemia, ela não trouxe uma coisa tão nova, né? Ela traz à tona as questões que as pessoas já estavam carregando, né? Então, por exemplo, a gente vê as questões dos divórcios que aumentaram tanto. Não é que a pandemia trouxe isso, mas a convivência. As pessoas tiveram que tratar e lidar com as suas questões. Então, isso, por um lado, é até positivo, porque as pessoas não conseguem mais colocar debaixo do pano, debaixo do tapete, mas precisam trazer à tona aquilo que realmente estão trazendo de problemas nos seus corações e nas suas almas, né? E aí, então, quando a gente traz isso à tona, a gente, com a luz de Cristo, a gente traz ali a luz para que aquilo seja realmente curado, em todas as formas, né? Eu tenho notado, enquanto você vinha falando sobre isso, eu me lembrei de uma fala ontem com uma colega médica, inclusive é da igreja da cidade, ela é hematologista, e ela me norteou que, assim, sem muitas explicações, ela tem tido um aumento dos casos de leucemia. E a gente sabe que a leucemia, ela também está muito ligada com questões também emocionais. A gente nota muito no meio de jovens e crianças que aqueles que acabam guardando para si os seus estados de ansiedade e de sofrimento interno, eles parecem evoluir de maneira mais frequente com o aparecimento de doenças como neoplasias do sangue, como a leucemia, os linfomas, e o estresse tem sido também um desencadeador disso. E daí o papel, às vezes, da igreja acaba interagindo diretamente nisso, porque muda a realidade de ansiedade. Queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre como você enxerga a ansiedade desses nossos tempos hoje e trazendo também uma fala para as pessoas sobre, e aí, onde buscar redução da ansiedade? É uma das coisas que a gente percebe que a ansiedade, a raiz da ansiedade é o medo, né? As pessoas estão com medo de pegar a doença, estão com medo de sair de casa, medos, né? E o medo, ele traz essa ansiedade que vai acarretar em muitos problemas físicos, né? Tem outros medos também, medo de, e aí, e se eu for? E meus filhos, como ficarão? Porque cabeça de pai e de mãe é assim, né? Sim. Eu até morro, mas como é que eu vou deixar os meus filhos? Eu vou deixar em que situação? Eles vão ficar bem? Outro e aí, eu posso ter contato com os meus pais? Eu não posso? Tem tanto tempo que eu não vejo, eu não falei o que era para falar em vida. E os sofrimentos, inclusive, daqueles que partem, deixando aqueles que ficam com muito sofrimento. Assim, todo esse medo e assim, essa falta de expectativa, como é que vai ser, o que vai ser, né? Traz essa ansiedade muito grande, né? E aí o que acontece? Se a gente não tem uma mudança de pensamento, se a gente focaliza o nosso pensamento o tempo inteiro nisso, a ansiedade aumenta ainda mais, e aí o que acontece? A gente até atrai mesmo as coisas não muito boas, porque os nossos pensamentos, eles definem muitas vezes como a gente vai se sentir. Né? Uma das coisas que a gente vê em medicina, Carmen, é que os estados de ansiedade e a liberação de alguns hormônios modificam diretamente na nossa imunidade. Então, pessoas que estão num estado de felicidade ou que estão vivenciando o melhor do esperado para eles, para a vida, eles têm uma imunidade mais adequada. E à medida que isso cai ou diminui, a gente nota que a pessoa fica mais propensa ao aparecimento de doenças, inclusive neoplasia, porque desarranja a parte imunológica. E a fé entra justamente aí, porque como é que você vai estar bem, como é que você vai ter alegria se você está vivendo numa circunstância onde tudo está de ponta cabeça?
né? Então, porque a nossa fé traz uma esperança que é muito atemporal, não só para agora, mas para a eternidade. Então a gente encara aquilo que a gente está vivendo de uma forma muito diferente, como uma coisa transitória, né? Nós estamos aqui de passagem, né? Esse aqui não é o nosso fim. Então, assim, eu estive em vários velórios e coisa e tal, e é muito diferente, onde as pessoas têm fé numa situação dessa, você vê que existe essa certeza, né, do que vem depois. Então, independentemente de, como é que vão ficar os meus filhos, né? Eu tenho algo muito forte no meu coração que, assim, sempre olho para o meu filho, né? Eu tenho um filho especial e coisa e tal. Eu tive o câncer também, então muitas pessoas me perguntavam, nossa, mas e se você for? E aí a certeza do meu coração é o meu filho. Em primeiro lugar, ele é filho do Senhor. Então, se eu faltar, ele vai ter quem vai cuidar dele. E não uma pessoa que eu vou designar, mas porque antes de ser meu filho, ele é filho do Senhor, né? Então isso tudo traz esperança sobre as nossas vidas, né? E pessoas que a gente convive, mesmo dentro da minha própria família, eu tenho pessoas com muita falta de esperança. E isso trava a vida das pessoas. E elas adoecem, né? Mas existe cura. Existe cura na hora que a gente busca, na hora que a gente renova nossas esperanças naquele que pode fazer todas as coisas. E ele pode, inclusive, trazer cura hoje, né? Nós temos declarado isso, nós temos visto pessoas que são curadas aí do Covid, das suas sequelas, né? Através de oração, através de realmente buscarmos isso no Senhor. E o nosso ministério de cura, né, que nós temos desenvolvido aí, nós temos visto muitas curas acontecer. Me lembro bem do momento que eu vivenciei ali no hospital. Eu trabalho na UTI Covid e eu vejo alguns pacientes irem, outros com uma expectativa muito ruim sobrevivem. E eu venho notando que as orações e o estado pelo qual o paciente entra no Covid, a situação que ele vivencia, a fé que exerce também tem feito diferença. Um exemplo aconteceu com um vereador também daqui de São José dos Campos, que infelizmente eu tive que dar suporte ventilatório, eu precisei entubá-lo. E eu me lembro que aí é um testemunho, né, para você sobre exercício de fé. Durante esse momento ele estava muito ruim, muito grave, e eu precisava dar suporte. Ele tinha todas as indicações de que ele precisava ir para o tubo e ventilação mecânica. E é um amigo, trabalho com ele não há tanto tempo, ele é novo no mandato, e eu conversei com ele, olha, eu vou precisar fazer isso, mas eu quero que você conte comigo, eu estou aqui para te ajudar, mas acima de tudo eu queria orar com você. E daí eu convoquei mais 3 técnicos de enfermagem, mais uma enfermeira que estava naquele dia comigo e mais uma fisioterapeuta. E nesse momento a gente orou com ele, e a minha oração foi, Deus, que o Senhor mande um sinal. A gente fez prova de Deus, né? Falou que mande um sinal de que o Senhor vai estar aqui e que vai cuidar dele, e de que o Senhor o ama e que vai cuidar dele. E nesse momento a gente orou, e quando a gente abriu os olhos, para quem estava com a saturação de 80, a saturação dele foi para 98, que é melhor do que a minha com máscara. Aí eu olhei assim e falei assim, peraí, mas se tá 98, o que eu tô fazendo aqui? Daí eu não sabia o que fazer, eu mesmo não sabia. Eu olhei para trás, a fisioterapeuta tava chorando. A enfermeira estava chorando e eu estava sem saber o que eu fazia, se entubava ele ou não. Ou se chorava. Aí eu nessa, a gente parou um pouco para reavaliar, e ele lá ficou um pouco mais calmo, né? O Pascucci ficou mais calmo, e então ele disse pra gente, olha, faça aquilo que tiver que fazer, eu estou em paz. E na hora que ele falou isso, a saturação dele começou a cair. 98, 97, 96, 95, que foi bater em 83. Então naquele momento eu tive a clara noção de que você não pediu um sinal? O sinal tá aí. O cara tá com o pulmão ruim, eu fiz ele saturar 98, agora você faça o que tem que fazer. Então, às vezes Deus também usa os médicos
e a assistência para realizar a transformação do milagre. Mas ele não deixa de dar o sinal de que ele está ali e de que ele está cumprindo com a vontade. Então, e ele saiu do tubo com 8 dias, Carmen, que foi meio que exageradamente rápido. Né? Foi muito rápido. E ele, ontem, eu estava com ele. E ele tá numa alegria imensa, né? Porque o filhinho dele completou dia 19, 1 ano de idade. Ele não pôde nem ver o dia do aniversário. Ele estava internado nesse dia, mas ele conseguiu sair. E com todas as más expectativas, ele acabou passando por toda essa situação. A gente viu vários casos, né? Aí teve o caso do Fernando lá, que a gente testemunhou lá na igreja também, que foi um caso bem grave. O caso da Sandra também. A Sandra eu acompanhei bem o caso. Ela, na verdade, ela chorava e não conseguia fazer mais nada ali, não conseguia mal respirar. E a gente falou, não, segura e vamos junto, vamos junto. E daí eu ia lá ver ela dentro da UTI Covid pra vê-la, tinha que paramentar inteiro, examinar máscara, face shield, máscara N95 e capote, e isso para poder ir lá e pelo menos estar com ela e orar ali com ela, mas foi um livramento de Deus ali também na vida dela. E nós estamos vendo inúmeros, e assim, a gente tem visto muitas pessoas que encontram, né, de verdade Jesus num momento desse tão difícil. Na hora que é muito comum quando você não tem mais para onde ir, né, você realmente encontra aquele que é a única solução para todas as coisas, né? Na hora que você abre mão daquilo que você pode fazer e você entrega para as mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Esse mesmo sentimento acontece no meio das equipes médicas. Hoje é raro eu encontrar um médico que se diga ateu. Porque aleluia! Mas por quê? Mais que às vezes ele não queira seguir uma religião, que ele não queira um vínculo tão forte, mas ele tem muito temor em dizer que não, Deus não existe. É inegável, né? Mas exatamente porque o nosso organismo, ele é assim. Às vezes eu falo numa palestra, que às vezes eu costumo falar com casais sobre casamento, eu falo assim, Deus, além de tudo, é um cara extremamente cômico. Ele faz umas piadas com a gente. É verdade, tem um senso de humor. Tem um senso de humor imenso. Por exemplo, se for ver, tudo pra ele adora o número 3, né? Porque tudo no mundo gira em torno do número 3. Trindade ainda. Trindade, aí nós, como corpo, alma e espírito, aí você olha numa flor, ela geralmente tem um aspecto que é múltiplo de 3, não é? E daí eu até falo, um trevo de 4 folhas, ele não é muito certinho, não. Esse negócio não é sorte. A gente tem que acreditar na fé. Foi uma anomalia. Anomalia. 4 folhas é anomalia. Mas o certo com Deus é 3. E a gente vê que Deus, por exemplo, como é que ele faz para gerar uma pessoa? Ele escreveu lá, pega a menor célula do corpo humano, que é o espermatozoide, que tem 300 milhões numa relação, e pega a maior célula do corpo humano, que é o óvulo. É muita coincidência para você falar, Deus não existe. Então tem coisas que a gente precisa, e Deus, eu entendo, Carmen, que ele nunca vai dizer, olha, eu existo. Aqui tá, assinado e registrado em cartório. Porque à medida que ele diz que ele existe e que não existe maneira de haver questionamento, aí não é mais fé, porque daí é comprovado. Então eu acredito, Carmen, que Deus nunca vai se expor ao ponto de dizer, olha, você não precisa exercer fé para acreditar em mim. Assim, Deus ele tem tantas formas, né? Outro dia tem uma querida que está lá com a gente na nossa igreja, a Jéssica Tate, ela contando sobre uma história de na região dos árabes ali, onde o ISIS estava atuando de uma forma muito forte, e aí então eles entraram num vilarejo e ali eles puseram fogo e as pessoas começavam a sair e eles começavam a atirar. E aí então essa pessoa saiu correndo e teve mais de 80% do corpo totalmente queimado.
E aí então ela foi parar num lugar que ela falou que ela abriu o olho e assim, tinha uma pessoa do lado dela que já morreu e ela falou, nossa, eu vou morrer também. E aí então ela fechou os olhos e aí ela encontrou alguém que ela não conhecia, não sabia quem era Jesus, nada. E aí então ela encontrou ali esse Jesus vestido de branco e ele então fez como se ela estivesse realmente entrando num rio, como se fosse uma visão ou um sonho. E aí então na hora que ela saiu, ela estava completamente curada, ela não tinha mais absolutamente nenhuma queimadura em seu próprio corpo. E aí o que aconteceu? Passaram 3 anos, ela foi para um lugar de refugiados e ali o pessoal começou a evangelizar, mas era assim, era bem sem ser muito claro com isso, né? Mas um dia ela chegou e entendeu que era para conversar com essa pessoa. E aí então foi a primeira vez que ela apresentou quem era Jesus, quem foi aquele que a levou, que a batizou, que a mergulhou ali, trouxe ela completamente curada, né? Então assim, ele se revela de formas com que a gente precisa que ele se revele, né? Então assim, quando a gente tem muitos acessos a ele, eu concordo com você, que ele realmente, ele fala, olha, você tem tudo. Você já pode me ver. O meu amor está sobre todos os lugares por onde você está. Eu não preciso aparecer para você de forma registrado em cartório. Mas você precisa exercer a sua partezinha, que é só acreditar. Né? E isso é tudo também, como a gente falou um pouquinho antes, é a mudança da nossa mente também, né? Porque às vezes a gente quer colocar a racionalidade em alguma coisa que é muito maior do que o que a gente pode compreender. Né? E outra, quando eu penso em saúde mental e penso em fé, eu penso também na nossa... o quanto nós somos, talvez, falhos. E eu conseguir entender que eu sou capaz de fazer qualquer coisa e de que nada do que eu faça vai dar errado, vai me causar uma extrema insatisfação. Porque eu erro toda hora. Eu sei que sou, talvez, incapaz de fazer algumas coisas por mim mesmo. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos. Mas quando eu fico na expectativa de que, olha, se eu não tenho controle sobre isso, alguém precisa ter. E se eu não tenho controle, é muito bom ter alguém que zele por isso. Que sabe o que está fazendo. Isso, para mim, já é um total tratamento de saúde mental para mim. Por quê? Porque senão eu vou viver na expectativa de que tudo será um caos. Então é por isso que eu consigo olhar hoje para uma pandemia como essa e enxergar o fim dela, seja qual for, mas entendendo que Deus está no controle de tudo isso, porque senão, eu juro para você, Carmen, seria, vamos falar bem a palavra, seria o inferno para mim, porque na UTI é muito pesado. Quarta-feira passada, infelizmente, durante o meu plantão, eu perdi 2 jovens. Jovem assim, né? Pra mim, eu tô indo pra 47, jovem varia aí entre 30, né? Não, entre 18, né? Não, você 18, né? 18. Larissa tá falando que tem em torno de 18. Entre 18 e 60 anos, tá uma faixa etária de jovem. E eu perdi, então, um rapaz de 45 e um outro de 52. São pacientes que estão na fase mais produtiva da vida. Eles adquiriram conhecimento, maturidade, responsabilidade, têm família, às vezes têm filhos pequenos, assim como esses tinham, e acabavam perdem a vida, né? Então, só exercendo fé e acreditando que Deus pode trazer mudança em tudo isso para você continuar essa vida, porque a vida dentro do hospital tem sido muito dura. E se a gente olha essas coisas que estão acontecendo, se a gente não vê um propósito maior, a gente realmente fica completamente desfigurado e pira, fica louco mesmo. Porque a gente, a vida... eu sempre, em todos os momentos de luto que eu tenho, eu sempre lembro isso, porque nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida e para a vida eterna. Quando vem a morte, é uma ruptura naquilo que realmente nós fomos feitos para viver, né? Então, assim, entrou o pecado, entrou a morte, mas
Nós fomos aí restaurados para termos essa vida eterna, né? Junto do nosso Pai. Então, esse propósito, por que estamos aqui e nós vamos chegar em algum lugar muito melhor, isso faz com que a gente passe por essas situações e exerça essa esperança que eu estava falando desde o começo. Né? Falando em saúde, né? E pensando na parte de espiritualidade, eu hoje entendo, e é uma coisa que eu não entendia antes, mas eu entendo que nós temos 3 áreas: o físico, a alma e o espírito. E a ideia que eu tenho é de que uma interage sobre a outra. Total. Então, quando o meu físico está bem, eu melhoro a minha condição de alma. E também ajudo, porque a Bíblia fala que a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, eu penso que quando o meu espírito está bem, ele age nas minhas decisões quanto à minha saúde. Ele faz eu melhorar a imunidade também. A mesma coisa da alma com a saúde física e com o espírito. As 3 interagem. E quando eu vejo, às vezes, as pessoas passando por tantos problemas de ansiedade, eu acredito que o espiritual pode ajudar a interagir com a parte da alma ou com o psique e ajudar a resgatar muito dessa pessoa e melhorar a condição clínica dela para que ela entre num ponto de equilíbrio, né, onde ela tem as 3 áreas mais equilibradas possível. E doutor, uma das coisas que entra muito forte no meu coração é que todas as coisas são resolvidas, todos os problemas da humanidade são resolvidos quando a gente é amado. Né? Então, a alma é o lugar que mais precisa entender o quanto a gente foi feito para ser amado. E o quanto esse vazio, esse buraco que a gente tem, a gente precisa preencher com algo que é o amor de Deus. A gente vê muitas e muitas pessoas atendendo diariamente pessoas que sua alma está completamente destruída por causa dessa falta de amor. Por causa de situações que viveu na família, as famílias destruídas, tudo isso trouxe muitas sequelas, muitas dores, né? E aí a gente precisa trazer, e é isso que a igreja, que a nossa fé busca trazer, é a verdade do amor de Deus, que independentemente da situação que você viveu até aqui, você pode receber, esse amor está disponível para você. Então, quando a gente consegue fazer com que as pessoas recebam esse amor do Pai, a alma, ela é sanada, ela é enchida daquilo que ela precisa, que é esse amor. E quando ela está plena como alma, aí o corpo, ele da mesma forma vai receber, vai reverberar essa plenitude desse amor que ele recebeu. E isso só pode acontecer quando o espírito entende que não é só o corpo e a alma, não são só suas emoções, a sua vontade, os seus pensamentos, mas há algo maior em você. E esse algo maior vai te preencher para que você seja essa unidade, né? Esse e essa sua mentalidade mudando para que você receba esse imenso, imenso amor que vai transformar a sua vida e os seus relacionamentos, tudo que está ao seu redor, né? Amém. Eu acredito muito nisso e eu sei o papel que isso tem tido na minha vida, dos meus pacientes, porque quantas vezes eu tive que brigar com Deus, porque Deus, ele sempre apronta comigo. Às vezes eu numa consulta, eu falo, meu Deus, eu tô atrasado, eu não vou falar com ninguém hoje sobre Deus. E eu já passei por isso algumas vezes, até que uma vez eu me lembro que eu estava numa consulta e eu falei assim, meu Deus, os pacientes já estão reclamando com o horário de atendimento. Porque eu gosto de bater papo. Cara de mineiro, fala de mineiro. Eu gosto de bater papo. Não fica me zoando aí não, Larissa. A Larissa lá apontando. Mas aí eu peguei e falei assim, a paciente entrou. Eu falei, Deus, acabou, hein? Chega de conversa. Aqui entrou na consulta, eu vou perguntar se tá com dor de estômago, passa algum prazol pra vida, acabou. 5 minutos de atendimento e eu preciso agilizar que eu ainda tenho cirurgia pra fazer à tarde. E eu não vou falar, se vier outro aqui com esse papinho de a minha vida está destruída. A minha vida, eu não sei o que fazer da minha vida está destruída. Se vier com essa conversa, esquece que eu não vou falar nada.
Aí me entra uma paciente, imediatamente senta lá na cadeira, na minha frente, fala, a primeira coisa que ela fala é assim, doutor, a minha vida está destruída. E eu falei assim, meu Deus, tá bom, eu entendi. A nossa agenda é dele, né, doutor? Tá isso, bom. Ele tem sempre algo mais, a gente sempre, todas as pessoas com quem a gente encontra, elas precisam receber esse amor. Amém. Tá bom. Aleluia. Amém. Minha amiga de mergulho que nunca pudemos mergulhar juntos. Mas vamos lá com a nossa carteirinha da PAD. Isso os aí. 2 mergulhadores que nunca mergulham. Que atualmente só estão vendo peixe no aquário. Ai, cara, mas quem sabe uma hora nós vamos mergulhar. E vamos ver os peixinhos ao vivo. Vamos mais profundo no mar mesmo, né? No mar, não precisa ser no aquário, não. Mas tá bom, Carmen, foi um prazer demais estar com você, falando sobre fé. Você é uma mulher de fé que nos inspira. Amém. E a sua experiência, tudo que você vivencia demonstra o quanto você ama a Deus. Aleluia. E que Deus abençoe e te recompense demais, e que você também que está nos ouvindo, lembre-se de que você precisa fazer um voto de confiança e crer que tem alguém que está cuidando de você, mesmo diante de todas as situações. E a gente não tem como negar que Deus é amoroso, que Ele nos ama e que Ele vai cuidar de você em qualquer situação, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado, Carmen. Eu que agradeço, Dr. Elton, os ouvintes, que Deus abençoe muito e que traga cura para todos aqueles que estão buscando por isso. Porque Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus do nosso Jeová Rafá, e tenho certeza que você pode agora mesmo, nesse instante, estar percebendo a presença dEle, porque Ele está com você e te ama demais. Amém, amém. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram aqui, e eu aguardo vocês para mais um novo bate-papo que fala sobre muitos assuntos, todos eles ligados à saúde aqui no DoutorCast. Deus abençoe a sua vida.